Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo anunciou um pacote de incentivo para a venda de carro popular, caminhões e também ônibus. Esse pacote, ele prevê um desconto direto no preço dos veículos para o consumidor final junto às concessionárias. O governo federal definiu o pacote de incentivos fiscais para reduzir o preço e aumentar a venda de carros populares. O programa vai incluir também vans, caminhões e ônibus. No total, o governo pretende investir R$1,5 bilhão nesse programa. Quando esse valor for atingido, o programa é encerrado. A previsão é de que dure cerca de 4 meses. O valor destinado ao programa virá do aumento da cobrança de impostos sobre o diesel. Mas como esse dinheiro será usado para reduzir os preços? Quais os carros que podem ficar mais baratos? E o incentivo para a compra de caminhões pode ajudar a renovar a frota brasileira de veículos pesados? O 15 Minutos de hoje vai discutir estas e outras questões sobre o programa anunciado pelo governo com Rafael Galante. Ele é economista especializado no mercado automotivo. Bem-vindo ao nosso podcast, Rafael. Obrigado pelo convite, Celso. À disposição de vocês. Quem me acompanha nessa conversa é Romeu Piccoli, repórter do Jornal da Record. Romeu, o governo já distribuiu esse dinheiro de acordo com o tipo de veículo? Oi, olá Celso, olá Rafael, é isso. Segundo o governo, desse R$1,5 bilhão serão destinados 500 milhões para carros de passeio, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para ônibus e vans. Rafael, quais são os impactos esperados? Então, Romeu, pode ter sim impacto, vai gerar um impacto positivo, tá? A gente tem que levar em consideração que em meados do mês passado, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin já tinha divulgado essa medida, né? E houve aí um delay mais ou menos de quase uns 20 e 25 dias. E nesse período de 20 a 25 dias, a gente estima que houve um represamento de vendas na ordem de quase 25 a 30 mil carros que deixaram de ser vendidos por causa dessa medida que ia ser anunciada. Então, no primeiro momento, a gente vai ter essa demanda reprimida de 25 a 30 mil carros que deve ser consumida logo no começo, quando tiver a publicação da medida no Diário Oficial. Agora, Rafael, em relação à venda de carros novos, os chamados carros populares, só terão descontos os veículos com preço de até R$120 mil. O número de modelos e carros nessa faixa de preço é grande? São carros sem itens como ar-condicionado, câmbio automático e vidro elétrico? Na verdade, quando você fala desse nicho de mercado, você tem uma ampla vasta de veículos que competem até R$120 mil, tá? Logicamente, quanto mais barato, menos acessórios opcionais você acaba tendo, mas todos eles têm os requisitos básicos de segurança, como airbag, mas por exemplo, tá? Então, o que vai delimitar o sucesso ou então o maior desconto na compra desse carro é quanto mais simples ele for, que na verdade é o foco social do projeto, tá? E além disso, a questão da eficiência energética, né? Então, quanto mais barato, mais eficiente e maior concentração de peças nacionais, maior tem de ser o desconto. Ou seja, em termos de carros populares, os descontos, de acordo com o governo, vão variar de R$2 a R$8 mil. O valor do desconto vai depender aí dos 3 critérios que você já citou, né? Eficiência energética, preço e quantidade de peças do carro que são produzidas aqui no Brasil. São critérios corretos? Há muitos modelos que podem atingir o valor mais alto de desconto? A gente não tem muitos modelos que vai realmente atingir o teto do desconto, tá? A gente acredita que no máximo vai ter 2 modelos, tá? Que é o Renault Kwid e o Fiat Mobi. Na verdade, algumas montadoras já acabaram divulgando a tabela de preços, né? E no caso do Renault Kwid, a gente já percebe que ele ficou abaixo dos R$60 mil, como que era o desejo do nosso vice-presidente. Agora, o governo mudou a forma de conceder esse incentivo na venda dos carros. Em vez de reduzir o imposto cobrado das montadoras, vai conceder crédito fiscal de acordo com o desconto que a montadora oferecer na nota de venda. É uma forma mais eficiente de oferecer um incentivo fiscal? O que existia no passado é que o governo federal ele dava um benefício e passado 15 dias, 30 dias ou até 2 meses, né, as montadoras acabavam fazendo algum reajuste no preço do veículo, alegando que houve aumento dos custos, né? Então se acabava diminuindo o desconto da redução de imposto, né? Então acho que o governo ele quer que de repente esse desconto chegue efetivamente na ponta. Rafael, outro detalhe do programa para carros é que ele será exclusivo para compras por pessoas físicas nos primeiros 15 dias. Esse prazo pode ser prorrogado para até 60 dias, dependendo da procura. E só depois disso o programa será aberto para as empresas.
Qual é o motivo dessa medida? Na verdade, a gente tem que levar em consideração, como o governo vem anunciando, ele falou que o pacote é de 1,5 bilhão de reais, tá? Mas quando a gente fala para automóveis, os carros de passeio, os automóveis que eu, você, o Romeu pode comprar, a gente está falando de carros de passeio, né? O limite de isenção é de 500 milhões, tá? Então a gente vai fazer um raciocínio lógico, né? O governo vem falando que o desconto vai oscilar entre R$2.000 o mínimo até o máximo de 8 mil, mas não vamos imaginar nem que é 2, nem que é 8, que é 5 mil, que é a média. E eu só tenho um limite de 500 milhões, isso significa que apenas 100 mil carros vão ser comercializados nesse programa, tá? 100 mil carros, eu estou falando quase de 20 dias de vendas, tá? Hoje, em 20 dias de vendas, o mercado vende 100 mil carros. Então, o primeiro ponto que o governo lhe colocou, ele abriu para as pessoas físicas comprarem os carros primeiros, para depois as pessoas jurídicas, no caso as locadoras, entrarem comprando o lote remanescente, tá? E por que ele fez isso? Porque uma locadora, depende do pote das 3 grandes, ela pode fazer um arremate aí de quase 20 mil, 30 mil carros no mês, né? Então, essa demanda pode acabar rapidamente. Agora, a estimativa é de que o preço dos carros mais baratos chegue aí a cerca de R$60 mil. E se um interessado quiser comprar um carro desse financiado e der, por exemplo, R$20 mil de entrada, num financiamento de 2 anos, terá que pagar uma prestação em torno de R$2.100. Para as famílias de renda menor, que dependem de crédito, adianta baixar o preço se os juros continuarem altos? Então, na verdade, assim, toda e qualquer desoneração, seja para um produto ou um serviço, é sempre bem-vindo para o consumidor. Mas uma das críticas que a gente sempre fez nessa medida atual é não adianta eu dar uma redução de 2 ou 8 mil reais se eu não der linha de crédito. Foi que nem você apontou, Celso. Não adianta eu fazer um benefício de 8 mil reais e o cliente ficar com uma prestação de 2 mil, que é basicamente impagável, né? Mas então, eu acho que o que faltou para ser mais efetivo essa nova forma de tributação provisória, faltou uma linha de crédito mais acessível. No caso dos caminhões e dos ônibus, o processo é mais complicado. O interessado precisa primeiro comprar um caminhão ou um ônibus velho e depois encaminhar para reciclagem. O que ele gastar nisso será somado ao desconto para a compra do caminhão ou do ônibus. Como é que vai funcionar isso? O objetivo, entre outros ali, é retirar os veículos velhos do mercado? Então, Romeu, quando a gente fala somente de mercado de caminhões e ônibus, tá? Quando a gente anda nas estradas Brasil afora, você tem muitos caminhões antigos, tá? Então, você tem uma frota circulante muito velha. O problema da frota circulante muito velha são 2. O primeiro é a falta de segurança que esse caminhão traz para o próprio condutor do caminhão, como de repente é o seu entorno, né? Os outros veículos que estão trafegando nas rodovias. O outro ponto é que eles são caminhões extremamente poluentes, tá? O que o governo está tentando fazer é um processo de renovação de frota, tá? Então, programas de renovação de frota no governo federal, existe projeto há mais de 25 anos que, de repente, sempre tentam, né? E eles estão tentando de algum jeito. O ponto central, como você falou, ele precisa levar o caminhão com mais de 20 anos de rodagem, com a documentação em dia, para um centro de desmanche e ele vai ter um crédito, né? O problema é que os preços dos caminhões, eles são extremamente elevados e o benefício fiscal que você está tendo, ele não vai atender. Não vai atender quem? Não vai atender o caminhoneiro autônomo. De repente, grandes frotistas, sim, pode fazer como você comentou, né? Ele compra um caminhão velho e depois leva lá para ganhar o crédito tributário e comprar um caminhão para colocar na frota dele. Mas o ponto da renovação de frotas de caminhões e ônibus é que são valores extremamente elevados. A ponto do nosso ouvinte entender, quando a gente fala de um caminhão que roda na estrada, um pesado, um extra pesado, a gente fala, então estamos falando de caminhões com mais de R$1 milhão, tá? Então, se você falar um benefício de 90 mil, é menos de 10% da questão do valor do caminhão. Os descontos para caminhões de ônibus vão ficar entre R$33 mil e R$99 mil, o que dá a entender que esse programa deve ser usado por transportadoras e não por motoristas autônomos. Se no consumidor de automóvel já o crédito está extremamente difícil, imagina para um caminhoneiro autônomo, né? Que é tão difícil para o cidadão brasileiro fazer um comprovante de renda ou ter acesso a crédito. Você já citou aí que esse formato do programa para caminhões e ônibus pode realmente levar a uma renovação maior da frota brasileira de veículos pesados. A nossa frota está realmente muito envelhecida? Ela não está realmente envelhecida, ela está absurdamente envelhecida. Esse que é o ponto central, tá? É que às
às vezes, dependendo de onde você está circulando, você não percebe. Se você pegar um eixo, estou falando aqui um eixo sul-sudeste, que tem uma grande circulação de caminhões, de repente caminhões até um pouco mais novos, você imagina que existe muito caminhão, é novo, é não poluente, né? Mas não é a realidade. A grande maioria é muito poluente e muito antigo os caminhões, ônibus também. Quais os critérios a medida provisória do governo estabeleceu com relação a ônibus e caminhões? No caso de carros populares, é quantidade de peças e qual outro item é comprometimento com o meio ambiente, né? No caso de caminhões e ônibus, o único ponto que a gente percebeu realmente é que são veículos acima de 20 anos, tá? Por quê? Porque são veículos cuja a motorização que era feita na época era extremamente poluente, tá? Então, é uma questão em relação aos motores atuais, apenas para o nosso ouvinte entender, o motor atual de um caminhão e ônibus, ele tende a ser quase 95% a 97% menos poluente do que um motor de 20 anos atrás ou mais, tá? Então, esse que é o grau de poluição que sai dos caminhões e os ônibus antigos. Para financiar este programa, o governo vai antecipar a volta de impostos federais para o diesel em 2 etapas. Parte do imposto voltará a ser cobrado em setembro próximo e a outra metade em janeiro do ano que vem. Você acha que essa medida pode gerar insatisfação entre os caminhoneiros? Quando você tem um aumento, na verdade, esse aumento do diesel, quem vai pagar essa conta no final são todos os consumidores, tá? Porque quando eu falo eu aumentei o diesel, significa que todos os produtos que eu utilizo numa cadeia, desde, de repente, do pãozinho que eu vou comprar na padaria ou no supermercado, ele vai ter o acréscimo, porque, de repente, essa farinha ela foi transportada via caminhão. Então, na verdade, é o que a gente sempre fala, não existe almoço de graça. Para eu dar esse benefício de 1,5 bilhão para o setor automotivo, eu vou ter que tirar de algum lado. Ele vai tirar reonerando o diesel. E quando você tem uma reoneração do diesel, a gente percebe que vai ter um efeito cascata em toda a cadeia produtiva do Brasil. Então, quem vai pagar a conta no final é o consumidor, que vai, de repente, comprar os seus produtos no supermercado, no açougue, na padaria, que ficaram ligeiramente mais caros por causa do aumento do frete. Rafael, antes esse programa de incentivo fiscal para a compra de carros gerava preocupação com as contas públicas. O governo encontrou aí uma fonte de financiamento para o programa. Foi uma mudança importante do ponto de vista do orçamento público? Não teve grandes mudanças no orçamento público, né? Quando a gente fala do diesel, ele estava planejado para ser reonerado a partir de 1º de janeiro de 2024, né? Então, o que o governo fez eu estou antecipando agora um desconto para o setor da indústria automotiva, tá? E eu preciso repor esse dinheiro. Como eu vou repor esse dinheiro? Eu vou repor fazendo a reoneração em escala do diesel a partir de 1º de setembro, né? Então, ele só está adiantando a desoneração para o setor automotivo e ele está pegando esse dinheiro e vai começar a partir de setembro, quando tiver a reoneração do diesel. Rafael, recentemente várias montadoras programaram férias coletivas porque os pátios estavam cheios. Essa medida vai ajudar as montadoras a esvaziar os pátios? No momento inicial, sim, mas se a gente não tiver uma mudança um pouco mais estrutural, é uma questão que os pátios das montadoras tenderão a voltar a estarem lotados, tá? A gente comentou bastante aqui, a gente conversou bastante, falando que o ponto central é crédito, tanto para o, de repente, consumidor do automóvel quanto do caminhão. Se eu não tiver crédito, não adianta eu vir com desconto. Imagina que daqui a 2, 3 meses os preços vão voltar à normalidade. Eles imaginam que voltando à normalidade daqui a 2, 3 meses, o crédito esteja mais farto e mais barato, tá? Se não tiver, a gente vai ter aquele que a gente sempre fala, que é uma curva em V, né? Eu tive um pico para cima para aproveitar todo esse benefício tributário e eu vou ter uma queda acelerada na mesma proporção, porque o preço, se ele está ficando até 10% mais barato, a gente sabe que daqui a 4 meses ele vai estar 10% mais caro. Ou seja, existe a obrigatoriedade do comprador, tanto no caso de caminhões e ônibus, como de carros populares, do emplacamento no ano, né? Sim, na verdade, para você poder rodar, você vai ter que emplacar agora, né? Por mais que vai gerar uma receita adicional hipotética de PVA, lembrando que PVA é um imposto estadual e municipal, né? Não vai impactar nas contas públicas da União. O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação e as informações do economista especializado no setor automotivo, Rafael Galante. Obrigado, Rafael. Imagina, obrigado, Celso, obrigado, Romeu. E também agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu. Eu que agradeço, Celso, obrigado, Rafael, a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar por aqui. Um abraço.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.